Bonjour, meu povo! Como é que vocês estão? Hoje é um vídeo diferente. Hoje eu quero gravar um vídeo de conversa com vocês, porque eu acho que eu não me apresentei e talvez vocês tenham algumas perguntas ou vocês queiram simplesmente entender quem sou eu e eu também quero me apresentar para vocês. Então, eu me chamo Mariana, eu tenho 30 anos e o foco desse vídeo, na verdade, é falar mais da minha relação com o francês, porque hoje eu sou professora de francês e fazem 9 anos que eu sou professora e eu queria contar para vocês como é que foi essa minha trajetória com o francês. Então vamos lá. Então, para contextualizar e falar um pouco da minha trajetória do francês, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Eu comecei a estudar francês quando eu comecei o curso de ciência política. Eu sou de Recife, então eu comecei a estudar francês quando eu comecei o curso de ciência política na UFPE. Por que que eu comecei francês? Quando eu comecei ciência política, a maior parte dos meus amigos de turma, eles já sabiam inglês. A gente tinha uma carga de inglês de leitura muito elevada. Impressionante. Mas, na verdade, como todo mundo ali, a maior parte, pelo menos a minha impressão que eu tinha, era que todo mundo ali já sabia inglês e já estava todo mundo ali numa segunda língua estrangeira. Então, né, eu tinha um básico do basiquinho ali do inglês. E aí eu tive realmente a oportunidade de estudar inglês. Eu comecei a fazer o inglês no núcleo de línguas, né, da própria universidade. E eu fiz um semestre. Quando foi no segundo semestre, eu não lembro exatamente o porquê, mas já não tinha mais vagas para o segundo semestre. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu vou ficar sem fazer o inglês? E eu fiquei me sentindo atrasada com esse sentimento de, meu Deus, eu não vou conseguir acompanhar. E o meu curso de ciência política, ele era, na época, hoje em dia não é mais, com uma ênfase em relações internacionais. Então tinha muito foco naquela época em relações internacionais também. E eu queria, por algum motivo, falar muitas línguas, e o inglês era a primeira língua, então eu tinha que começar ali. E, meu Deus, eu me lembro até de uma entrevista que eu fui fazer, uma humilhação pura. Lembrei que isso é uma conversa, não tem nada de roteiro. E eu fui fazer uma entrevista no Ministério de Relações Exteriores, uma secretaria que tinha em Recife. E a mulher lá, responsável pelo recrutamento, disse assim, pega esse texto e faça a tradução agora, na lata, assim, era um texto de geopolítica, de não sei o quê. E eu lembro que, por exemplo, eu não sabia como era gasolina em inglês. Eu, menina, inventei o que era aquela palavra ali. E ela, o que é essa palavra mesmo? Eu inventei na hora e ela olhou assim pra mim, eu fiquei assim, meu Deus, que humilhação, meu pai. Enfim, e aí o inglês eu não consegui no núcleo de línguas a vaga e eu fiquei naquela, o que é que eu vou fazer? Nessa época eu tinha preconceito, de fato, vou dizer, com o espanhol, porque eu achava que eu já sabia falar espanhol e maior balela da vida, né? Porque ninguém sabe falar espanhol no Brasil porque sabe. Não, a pessoa tem que estudar. E eu nunca na escola tinha feito espanhol, mas também não queria começar fazendo espanhol. Um grande erro meu. Grande erro meu. Mas tudo bem. Fui e tive a oportunidade de começar a estudar francês na Aliança Francesa. Então, eu consegui também uma vaga de inglês na cultura inglesa, então eu fazia os dois. Tive essa grande oportunidade e apoio da minha família, não posso negar isso. E aí eu fui estudando os dois, fui estudando, e eu gostava muito do ambiente que eu estudava francês, porque era um ambiente assim muito cultural, era uma língua completamente nova para mim. Eu fui estudar francês sem saber nada, assim, zero. Bonjour eu não sabia. Eu realmente não sabia nada. E também uma coisa que me marcou muito no início dessa minha trajetória do francês foi porque eu achava todo mundo ali naquela sala, né, quando perguntava assim, por que você está estudando francês? E todo mundo falava assim, é porque a França, porque a língua linda, a sonoridade, a coisa cultural. E eu cheguei ali por uma necessidade curricular, vamos dizer assim. Eu não tinha essa coisa que as outras pessoas tinham de a França e tal. Não, eu cheguei realmente assim,
sem nada, sem nenhuma expectativa, eu só queria aprender a língua. O que, por um lado, eu acho que foi muito bom, porque me abriu, assim, para todo o mundo francófono, não só a França. Eu fui fazendo os módulos, né? O módulo 1, o módulo 2, eu passei, eu acredito que uns 4 ou 5 anos fazendo a Aliança Francesa. Eu acho que a graduação tinha 4 anos de duração, eu terminei junto com a graduação. Eu fui até o nível B2. E eu não vou dizer que todos os níveis foram fáceis, não, porque tiveram alguns níveis específicos que eu não me identificava com os professores. Alguns eram franceses e, assim, péssimos. Eu tive professores muito péssimos. Eu acho que eu só continuei porque na época eu tinha uns amigos legais que eu encontrei ali, eu gostava do ambiente. Não foi, assim, mil maravilhas. E o inglês, eu perdi meu gosto pelo inglês. Não vou dizer assim que, meu Deus, não, era uma coisa, chata. Era uma coisa muito chata o inglês. Eu não gostava do ambiente. Eu fui ali, pratiquei, fiz muita coisa, mas, por exemplo, hoje eu sinto que o meu inglês é aquela coisa, muita coisa, né, dos brasileiros. Eu sinto que a gente entende muito, mas na hora de falar, como eu não pratico muito também, eu sinto que eu me desenrolo, sabe? Eu me desenrolo, mas hoje em dia meu francês, né, nem se compara com o meu nível de inglês. E aí, bom, depois que eu terminei o curso de Ciência Política, eu fiquei meio naquela... Tentei arrumar uns estágios, tentei me engajar em coisas políticas, mas eu não me encontrava muito ali naquele meio. A minha família me incentivou. Mariana, sabe francês? Por que não começar a dar umas aulas de francês? É importante dizer que toda a minha família é de professoras. Minha mãe é professora, eu tenho tias professoras, minha avó é professora. Então, eu cresci no meio de professoras. Então, é muito engraçado, porque em casa todo mundo diz assim, não, você vai ser tudo menos professora. Porque professora é muito difícil, trabalha muito, ganha pouco. Mas eu, por exemplo, me lembro de brincar de professora em casa, dando aula pros fantasmas. Mas é uma coisa que eu sempre gostei. Que eu sempre gostei e gostava. Então eu disse assim, tá, por que não? Vou tentar. E aí eu achei uma plataforma de aulas online. E eu disse assim, tá, vou tentar. Vamos ver aqui qual que vai ser. Minha gente, pelo amor de Deus. No dia que eu me inscrevi como professora de francês, eu recebi uma solicitação de aula. No mesmo dia. Eu me inscrevi de manhã, de noite eu recebi uma solicitação de aula. Eu fiquei assim, meu Deus, isso só pode ser um sinal divino. Isso só pode ser um sinal divino. E aí pronto, eu fui nesse primeiro encontro com esse primeiro aluno. Eu lembro o nome dele, eu lembro de tudo, eu estava nervosa. Um dia antes eu fui na livraria comprar uns livros, assim, comprar uma gramática, um dicionário, para fazer um H ali e tal, porque eu não sabia o que me esperar ali, né? E aí eu fui, e ele era super simpático, a gente conversou, e a gente começou, e eu ia no trabalho dele, ele trabalhava no escritório lá no Recife Antigo, e aí ele tinha um horário de pausa e a gente, né, tinha a aula particular ali. E dali a um pouco, isso foi em 2017, ou 2016, final de 2016 e 2017. Então ali começou as minhas aulas particulares. E a partir daquele momento, eu já comecei também aulas particulares online. Minha gente, muito disruptiva. Eu sinto que eu fui muito disruptiva. Por quê? Porque ninguém em 2000, pelo menos assim, até onde eu conheço, em 2016, 2017, ninguém dava aula online. Era muito pouco, era muito pontual. E aí nisso, nessa época eram mais assim, pessoas que eram meus alunos, né, que trabalhavam com tecnologia, que já amanhavam ali, já se conheciam, tipo o Google Meet, na época era o Skype. Então, eu já dava aula online. Eu não tinha conhecimento assim nenhum de como adaptar uma aula presencial para uma aula online, mas fui fazendo, porque eu tava ganhando gosto ali com a coisa. Depois de um tempo eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. Eu queria ser professora de francês. Decidido isso, eu fiz assim, eu não posso ser professora de francês sendo formada em ciência política. E corta para o meu dia, o dia da colação de grau de ciência política, que eu disse assim, meu Deus do céu, nunca mais eu vou fazer uma graduação na minha vida, eu cansei da faculdade, eu não quero mais, não quero. Corta para alguns meses depois, eu estudando
fazendo cursinho online, vendo vídeo de YouTube para passar o vestibular de letras. Eu tava assim, meu Deus do céu, eu só posso estar maluca. Mas para mim não fazia sentido. Vindo de onde eu venho, com todo mundo sendo professor formado, eu não queria ser professora sem formação. Vamos lá fazer formação de letras. E aí fui. Eu lembro que eu fiz ainda a primeira fase era o Enem e a segunda fase era uma prova específica da própria universidade. Eu fiz, passei. E o curso de letras francês na UFPE, ele é muito pequenininho. Ele tem tipo 15 vagas. E dessas 15 vagas, tem as vagas também para os cotistas. Então, as vagas de ampla concorrência são, sei lá, 8, uma coisa assim. Ou seja, outro sinal do universo. Outro sinal do universo. Eu fiz, só pode ser aqui, meus deuses e minhas deusas. Quando eu entrei no curso de letras, eu já estava com uma ideia bastante clara do que eu queria fazer. Eu já estava dando aulas, né? Já fazia o que? Um ano. Eu entrei em 2018. Então, o ano de 2017 inteiro, eu já dava aulas particulares. Já estava com o francês muito mais afiado. E aí, quando eu entrei no curso de letras, eu já estava certeira que eu queria trabalhar. Porque eu sabia que lá tinha um núcleo de línguas. E o meu objetivo era ser professora do núcleo de línguas. Ser professora estagiária. Então, no meu primeiro semestre, quando eu entrei, o curso de letras, o de francês, eu não sei como acontece no de espanhol e do inglês, mas o francês, as pessoas entram, elas não têm conhecimento de francês, o que é super compreensível. Mas, ao mesmo tempo, a universidade não está pronta ou ela não pensou a grade curricular para receber essas pessoas. Porque, por exemplo, no primeiro semestre a gente vê fonética e fonologia na teoria, mas na prática a gente chega lá, eu já sabia, mas assim, os meus amigos, ninguém sabia francês, então a gente ia para as coisas básicas, o que foi muito bom para mim, porque eu reforcei mais uma vez o que eu já tinha visto. E quando eu saí do primeiro semestre, eu já tinha postulado, que coisa feia, meu Deus. Eu apliquei, né? Tipo, eu me candidatei para a vaga que tinha aberto de professora substituta, não, professora estagiária do núcleo de línguas de francês. E foi assim, passei, fui aprovada e foi assim a maior escola que eu poderia ter tido de ensino, porque ali você tá sendo professora diante de uma turma, você é estagiário, você tá aprendendo, mas assim, todos os meus alunos daquela época foram assim incríveis, eu aprendi muito, eu tinha trocas com o meu coordenador, com os outros colegas, então foi com os outros colegas professores. Foi realmente assim 2 anos incríveis. O curso de letras, né, ele é muito, muito, muito bom. Meu Deus do céu. Um spoiler, eu não terminei o curso de letras na UFPE porque eu trouxe o meu curso de letras aqui para a França. Isso eu vou falar para vocês em um próximo vídeo. Por quê? Porque a história é longa, minha gente. A história é longa, assim, Mas, voltando para Recife, o curso de letras, ele é muito bom. Você, vendo, né, já comparando aqui, né, você teve coisa que eu estudei no meu primeiro semestre, no meu segundo semestre na UFPE, que eu fui estudar no último ano da formação de letras da França. Tipo, enfim, a gente sempre acha que o que tá de fora, né, o que é de fora é melhor, mas os cursos de licenciatura da UFPE, especialmente o de letras francês, ele é assim, principalmente a parte de educação. A parte de educação, ela é fantástica. Mas voltando. Então, eu fiz esses 2 anos como estagiária. Eu me engajei em vários projetos de tradução, de leituras para a Embaixada Francesa. Tudo que era de projeto, eu tava lá, menina. Todos os projetos, tudo eu tava participando. Mas aí, isso fazendo as aulas na UFPE e continuando as minhas aulas particulares. Então, diferentemente do curso de ciência política que eu terminei e tal, mas eu não trabalhei nesse curso de letras, aí eu já estava trabalhando. Então,
o curso era majoritariamente à tarde, e aí de manhã e de noite eu tava sempre dando aula online. Eu tava sempre dando aula online, majoritariamente online, e dando aulas pontuais presenciais. Aí, menina, o que é que veio nesse período de tempo? A pandemia. Minha Nossa Senhora, veio a pandemia. E aí eu já tava assim, meu Deus. E aí foi uma loucura, porque as aulas, eu tava ainda com uma turma no NLC, né, no Núcleo de Línguas, como professora. A gente teve que readaptar tudo para o online. Vocês lembram, né? Foi aquele caos. E eu já tava com uma vontade de viajar para a França, eu já tava com uma vontade de ter uma experiência em uma universidade francesa. Spoiler, eu aplicava para todas as bolsas que eu via, eu aplicava para todas as oportunidades que eu via para estudar na França, para fazer qualquer coisa que fosse na França, eu estaria topando. Qualquer coisa ligada aí na minha formação, né? E aí eu sei que veio a pandemia, as aulas todas online da faculdade, e eu tava assim, meu Deus, e aquela agonia, aquela vontade de viver coisas. E eu decidi que eu estava terminando o meu terceiro ano, né? 2018, 2019, 2020 foi. Ou foi 2021? Aí eu acho que pronto. Aí eu vim pra França. Aí eu disse assim: não, eu vou terminar essa graduação na França. Eu vou terminar essa graduação na França. Vou ver todo o rolê como é que vai ser. E quando foi, em setembro de 2021, eu terminei, eu vim para a França 2021, 2022, foi isso, setembro de 2021, eu cheguei na França para terminar a minha graduação que eu comecei no Brasil. Então, eu abri mão do meu diploma brasileiro para ter o meu diploma francês. Então, eles aceitaram todas as disciplinas que eu fiz no Brasil para, né, na França, e aí eu tenho um diploma francês de ciência da linguagem, com foco, né, com especialização em francês de língua estrangeira, né, o ensino do francês como língua estrangeira. E aí, todo esse segundo momento, eu posso gravar um segundo vídeo para vocês explicando como é que foi esse processo, como foi essa aplicação, como foi um pouco desse segundo momento. Mas eu gostaria, né, de compartilhar como é que foi essa coisa do francês na minha vida, que eu acho que foi uma coisa assim, sei lá, de outras vidas, porque eu acho uma história assim tão aleatória, uma coisa assim tão a vida acontecendo. E é isso. Vocês gostaram? Bom, se você ficou até aqui, muito obrigada. Deixe seu like, se inscreve no canal e se vocês quiserem, eu faço a parte 2 falando de como foi essa aplicação para estudar na França e todos os paranauês que se envolvem, tá bom? A gente se vê em breve no próximo vídeo. Bisu, bisu! Ah, peraí que eu queria falar uma coisa sobre o espanhol. Eu lembrei que durante um tempo eu fazia as 3 línguas. Durante 2 anos eu estudei espanhol. Porque eu disse assim, meu Deus, não faz nenhum sentido. Depois que eu comecei a estudar o inglês, eu disse assim, e comecei o francês, eu fiz, meu Deus, eu preciso aprender a falar espanhol, porque eu não sei falar espanhol. A gente acha que sabe falar espanhol até começar a ter aulas de verdade de espanhol. E eu fiz 2 anos de aulas de espanhol. Não pratico, mas tem muita coisa que eu lembro, às vezes, escutando uma música, coisa outra. Assim, e eu tive muita dificuldade, muita. Eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, porque quando eu comecei a estudar espanhol, eu misturava muito com o francês, não era nem com o português. Se tinha uma palavra ali que parecia com o francês, eu misturava, e para mim foi muito difícil estudar o espanhol depois de já ter começado o francês. Ou seja, minha recomendação para você: quer aprender uma língua estrangeira depois de inglês? Vai para o espanhol, estuda espanhol, aprende o espanhol bem aprendido, aí tu vai para o francês. Ou, sei lá, se você realmente quer estudar o francês, vai para o francês. Mas não ache que você sabe falar português ou que você sabe falar espanhol, porque o espanhol não é como o português. Viu? É isso.